Muito bem, nono ano, vamos para a segunda aula sobre a Segunda Guerra Mundial, a nossa unidade 7. Na aula anterior nós vimos então todos os envolvidos na parte inicial do conflito, nos antecedentes do conflito, e nós chegamos a um ponto onde tudo praticamente estava preparado para o início do conflito. Já estava ali cada país, os mais importantes, cada um já assumindo a sua posição. Então nós temos, só para relembrar, os países do eixo, a Alemanha, a Itália e Japão, e teremos do outro lado o grupo dos aliados, os países aliados, inicialmente com a Inglaterra e com a França. Então, só recapitulando, na aula anterior nós vimos que havia uma ameaça, caso o Hitler invadisse a Polônia, a Inglaterra com a França daria apoio militar à Polônia, portanto, seria uma declaração de guerra imediata, ou seja, se a Alemanha invadisse a Polônia, automaticamente a Inglaterra com a França ia declarar guerra contra a Alemanha. Então, por baixo dos panos, a Alemanha fez um trato com a União Soviética para que a União Soviética não assumisse posição caso isso acontecesse, evidentemente porque isso já estava no plano de Hitler. Então vamos ver qual foi o desfecho dessa história toda aqui. Então a deflagração do conflito, o início do conflito. Como era de se esperar, os alemães invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 39, na madrugada de 1º de setembro de 39, que será o marco inicial da Segunda Guerra Mundial, a data de início da Segunda Guerra Mundial. Por conta da política de alianças, que nós acabamos de ver, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha no dia 3 de setembro. Tá certo? Então, no dia 1º de setembro, na madrugada de 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia. No dia 3, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha. Os soviéticos, que havia assinado o Tratado de Não Agressão com a Alemanha, entram no território polonês no dia 17 de setembro para obter a recompensa da Alemanha por ter ficado neutra no conflito. Então, é claro, foi lá reivindicar o acordo. A Alemanha havia prometido à União Soviética parte do território polonês para ficar neutro. Então, o que a União Soviética fez? Foi lá cobrar, então, a recompensa, o que foi prometido, porque se caso Hitler recusasse a dar, é claro que a União Soviética tomaria outras providências. Mas Hitler entregou para a União Soviética. Então, começa a guerra finalmente, e essa guerra será dividida em fases. Então, teremos as fases do conflito. Sendo a primeira fase de 1939 até 1941, com vitória dos países do eixo. De novo, lembrando sempre, vitória dos países do eixo, então se refere à Alemanha, Itália e Japão. Depois nós teremos a segunda fase, que vai de 41 a 43, onde haverá um equilíbrio dessas forças, então com a entrada de duas grandes potências que até então estavam de fora, que é os Estados Unidos e a União Soviética, que ficou de fora, ficou neutra até esse momento, mas entrará em um conflito nessa segunda fase. E claro que a entrada desses dois países vai fazer muita diferença no decorrer da guerra. Então nós chegaremos na terceira e última fase de 43 a 45, quando os países aliados, agora com esses dois novos parceiros, com esses dois novos aliados, então nós tínhamos Inglaterra e França, agora entra Estados Unidos e União Soviética, finalmente consegue derrotar os países do eixo. Então vamos conhecer nesta aula ainda a primeira fase, que vai de 1939 a 1941. Bem, nesse período inicial, como nós vimos, os países do eixo tiveram mais sucesso. A Alemanha dominou a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, então são países que estão ali próximos do seu território, usando uma tática chamada de Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Normalmente, gente, quando um país vai entrar em guerra com outro, há uma declaração de guerra. Você informa que você está declarando guerra para que o outro país se prepare para se defender. No caso dessa tática que é adotada pela Alemanha, não havia essa declaração de guerra, porque a ideia era justamente o contrário. Era pegar o inimigo desprevenido, pegar o inimigo sem estar preparado para a defesa. Então essa guerra relâmpago, ela vai fazer vai ter muito sucesso nesse parte inicial da guerra pelo lado da Alemanha,
porque ele vai conseguir ocupar vários territórios de uma forma muito rápida, uma vez que está pegando seus inimigos de maneira despreparada. Em 1940 consegue ocupar a França, aí vocês se lembram, né? Nós tivemos aquela questão do revanchismo que se arrastava desde o final do século XIX, na Guerra Franco-Prussiana, haverá a revanche na Primeira Guerra, enfim. Então é sempre uma disputa entre franceses e alemães, e agora chegou a vez da Alemanha se vingar da França, ocupando o território francês, que era um dos países importantes, né, do lado oposto, do lado dos aliados, chegando na capital em 41, ocupando Paris em 1941. Nós veremos imagens daqui a pouco. Bem, vai obrigar os franceses a um armistício, ou seja, a um cessar-fogo, um acordo de cessar-fogo, e a França vai acabar ficando dividida em algumas partes, sendo a primeira a parte ocupada pelos alemães na região ao norte, e uma área livre ao sul, livre entre aspas, gente, porque embora ali não tivesse um governante nomeado pelos alemães, assim por diante, o governo que estava no sul era um governo de fachada, porque embora fosse de franceses, eram de aliados aos nazistas. Então, de qualquer forma, a Alemanha ficou dominada a França, perdão, ficou dominada pelos nazistas. Já a Inglaterra acabou ficando como a única potência democrática que restou na Europa. Uma dificuldade que a Alemanha teve com relação à Inglaterra, porque a Inglaterra, por se tratar de uma ilha, ela ficou isolada geograficamente. Então ela ficou protegida dos ataques diretos de Hitler. Porque Hitler, gente, tinha um exército, uma força terrestre muito potente. O exército da Alemanha e o exército de Hitler era muito potente. Não que a marinha e a aeronáutica não fosse tão boa, mas o grande destaque militar da Alemanha era o exército, atacar por terra. No caso da Inglaterra, precisava de uma marinha que pudesse ser forte o suficiente para enfrentar a marinha inglesa. Então Hitler preferia ficar um pouco mais distante. Mas isso não significa que ele deixou de atacar a Inglaterra, porque ele começou a bombardear o território inglês através da sua aeronáutica. Então, para tentar enfraquecer o poderio militar inglês, então mandava aviões para a Inglaterra, atacava as cidades, atacava os quartéis, atacava os pontos estratégicos da Inglaterra para enfraquecer a Inglaterra militarmente. Então, diversas cidades inglesas vão ser bombardeadas, vão ser incendiadas, vão ser destruídas. Em Londres, só para nós termos uma ideia, parte da população precisou se esconder e se abrigar nos túneis do metrô. O metrô passa debaixo da cidade, né? Ele é subterrâneo, então uma grande parcela da população teve que se esconder nos túneis do metrô para fugir dos ataques aéreos da Força Aérea Alemã. Porque normalmente também numa guerra eles procuram atacar outros pontos militares do inimigo, ou seja, atacar os quartéis e assim por diante. Mas os alemães acabavam bombardeando cidades inteiras, destruindo cidades inteiras, e os civis, que não tinha nada a ver com a história, acabou sendo afetado também. Então uma mostra disso é esta foto. Nós temos aqui 3 crianças, isso é em Londres, sentadas em frente aos escombros de uma casa, de um prédio que foi destruído pelos ataques aéreos. Tá certo? Então, a ideia era não só trazer um prejuízo militar, mas trazer um prejuízo econômico para a Inglaterra. Porque, veja, tudo isso, toda essa população vai precisar de abrigo. Então o governo inglês vai ter que dar abrigo para essa população, vai ter que dar alimento para essa população, vai ter que investir na reconstrução disso tudo que está sendo destruído agora. Então isso vai causar um impacto econômico muito grande na Inglaterra. E para nós fecharmos aqui a primeira fase, né, coroando aí a vitória do Hitler nessa primeira fase, quando ele ocupa Paris. Então nós temos aqui a Torre Eiffel no fundo, quando ele ocupa Paris, praticamente aqui o troféu da conquista de Hitler, né? Vai ser largamente utilizado na sua propaganda. Ele vai marchar pela Champs-Élysées, que é a principal avenida de Paris, vai colocar a bandeira nazista lá no Arco do Triunfo. Então vai ser um grande troféu para o Hitler aí nessa primeira fase. Mas
como nós vimos no início desta aula, a partir da segunda fase as coisas já começam a mudar. Então, de 41 a 43, nós teremos algumas mudanças aí no curso da guerra que vai fazer toda a diferença, mas que nós veremos na próxima aula. Então, a terceira aula nós veremos a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que vai de 41 a 43.